como estimula na prática o sistema límbico. Numa venda, tem uma forma de comunicação que é muito usada hoje no neuromarketing, que vai conversar justamente, ela é pensada para conversar justamente com o sistema límbico, que são os gatilhos mentais do neuromarketing. É uma sequência, orquestra os gatilhos mentais de jeitos, né, de um jeito determinado, você consegue conversar com o sistema límbico da outra pessoa. Então vamos dar um exemplo. Um vídeo de vendas, um vídeo ou mesmo um e-mail marketing, alguma coisa assim. O que você precisa em primeiro momento? Você precisa ganhar a atenção da pessoa. Então essa é a primeira parte do sistema límbico que você precisa ativar. Então você precisa ativar o sentimento de surpresa. Então primeiro é a atenção. Então ou vai ser uma chamada de e-mail surpreendente, ou vai ser a primeira frase do vídeo é uma super promessa. Então, tipo, até o final desse vídeo você vai saber como criar um e-book do zero mesmo sem ter noção de ferramentas digitais, será? Então é isso, ativa a curiosidade também, exatamente, a surpresa e a curiosidade. Então você precisa conseguir a atenção da pessoa de alguma forma. Então, principalmente nesse mar da internet que tem um monte de informação, um monte de conteúdo o tempo todo. Então, você tem que ser uma frase de menos de 5 segundos, porque o nosso cérebro, ele leva 5 segundos para fazer o julgamento de alguma coisa. Então, é uma frase, assim, uma super promessa, ou algo do tipo como fazer alguma coisa, porque as pessoas, elas usam muito a internet hoje para aprender a como fazer coisas. Então, primeiro tem que ser essa coisa que chame a atenção. Segunda coisa, você precisa reter essa atenção até o final para você conseguir oferecer o seu produto. Então, no e-mail, então a primeira frase é essa. Então, tipo, nesse e-mail de hoje eu vou te dizer como fazer tal coisa. A segunda coisa é reter essa atenção. E o que retém a atenção? É um outro gatilho mental que é da história. Por quê? Antes de você apresentar o seu conteúdo, o seu produto e tal, você precisa conduzir essa pessoa que ela fique ali presa com você na atenção, sustentando a atenção até o momento de você apresentar. Se você apresentar já de cara o produto do tipo, tem que ser rápido porque senão ela vai desistir, eu vou perder a atenção, vou perder a audiência, você quebra, porque você cria resistência e aí ferrou. Se você criar resistência na pessoa, você vai jogar mais contra você do que a favor. Então, beleza, prendemos a atenção em 5 segundos. A gente tem que fazer uma super promessa, uma frase que diga. Então, a segunda forma de se prender essa atenção é contar uma história. Porque quando a gente conta uma história, são fatos, são dados. A pessoa ela não pensa do tipo se aquilo vai ser bom pra ela, se aquilo não vai ser bom pra ela, se tá certo aquilo, põe julgamento de valor. Não, história cativa. História você quer saber o final, não importa que história que é, você quer saber como acaba aquilo. Então você consegue prender a atenção da pessoa. E é claro, você não vai jogar uma história X nada a ver. Você cria uma história que de alguma forma prepara o terreno para a pessoa ouvir aquele produto, aquela coisa que você tem para oferecer para ela. E aí a história é no formato da jornada do herói. Como que é a jornada do herói? Primeiro ele tem algum problema, esse herói, esse protagonista da história. Ele tem algum problema que ele não consegue solucionar e tal. Aí só que de repente acontece alguma coisa. Algo acontece, alguém mostra para ele uma forma diferente de solucionar aquilo, ou ele descobre uma ferramenta, ou, sei lá, cai uma maçã na cabeça dele, faz ele olhar para um outro... Enfim, alguma coisa acontece que ele tem uma chamada para ação, assim, de... então com isso aqui eu vou solucionar meu problema. E aí ele usa, né, primeiro ele reluta do tipo, nossa, será mesmo? Tem algum desafio, né, interno que ele precisa superar. Então, será que realmente isso vai me ajudar e tal?
E aí ele resolve até o momento que ele fala, não, eu vou mesmo, tô aqui, então eu preciso. E aí ele vai e o protagonista dessa história vai, toma uma ação e aí consegue solucionar o problema dele. Então essa é a jornada do herói que você conta na história. E aí provavelmente você vai linkar com algum problema que o seu avatar, né, que o seu possível cliente possa ter, para também estimular com que ele se identifique com aquela história. E de alguma forma ele encontra a solução com alguma coisa parecida com aquilo que você vai oferecer para ele. Então essa história não pode ser também uma história completamente desconexa com aquilo que você está querendo vender, apresentar. Então a gente gerou atenção nos primeiros 5 segundos, contou a história. Depois de contar a história, você tem que criar alguma forma de que a solução para o problema dele é o seu produto. Então você puxa um gancho para oferecer aquilo que você tem para oferecer. Só que você vai oferecer aquilo como se fosse muito mais custoso, muito mais caro. Na hora que você for dar a chamada para ação do tipo, então se você quer solucionar isso, você pode clica aqui para saber mais sobre o produto. Quando ela clica aqui para comprar o produto, sei lá, ela tem que achar que o produto é muito mais caro do que ele realmente é. Então ela tem que se surpreender positivamente com o preço. A partir do momento que você começa, primeiro você prende a atenção dele, aí você conta uma história para manter a atenção dele. Aí você dá um pouco de conteúdo, um pouco de como ele pode solucionar a dor dele para gerar a emoção da empatia. E aí, por fim, você fala, se você quer se aprofundar nisso, dar um passo a mais nisso, você pode aqui comprar, e aí é a call to action, né? O chamado para ação daquilo. E aí, esse chamado para ação, você pode fazer você pode usar alguns gatilhos mentais para isso funcionar. Por exemplo, o que é muito usado, que é o gatilho da escassez, que é no sentido assim, que seu produto de alguma forma é escasso, então não é para todo mundo, ou seja, tem vagas limitadas, ou uma quantidade limitada de produto, ou vai ser vendido só hoje, ou vai ser vendido só nessa semana, enfim, alguma coisa que limita isso. Só que aí, aqui mora uma grande pegadinha, porque só o gatilho da escassez, só ele, se você não orquestrar tudo isso antes de prender a atenção, criar o engajamento através de uma história e você motivar a gratidão nele, ele não vai funcionar. Porque as pessoas elas já estão vacinadas para essas frases prontas do tipo só hoje, ou vagas limitadas, ou última chance, enfim. E mais, além de você ter que engatilhar, né, todas essas coisas, você precisa usar um gatilho da razão. Aí aqui a gente vai usar o córtex junto com o límbico. Então, você precisa explicar o porquê aquilo é escasso. Então, o gatilho mental da escassez, ele só vai funcionar se de alguma forma você explicar, você usar a razão do porquê aquilo é escasso.